Eu, o Espírito Santo, estou contigo em tua jornada. Acredite, confie em Deus e em mim. Estamos vigiando. Amém. Seja bem-vindo ao canal A Voz que Ora, um espaço de fé, acolhimento e profunda conexão com Deus. Aqui, cada oração é um sopro de esperança, cada palavra, um consolo para a alma. Deixe que a voz da oração te conduza à paz que vem do alto. Neste dia sagrado, em que o céu se inclina para tocar a terra e o eco do Aleluia ressoa como um cântico eterno, ergo minha voz em gratidão e declaro, com convicção inabalável, que o Espírito Santo habita em minha casa e permeia cada respiro de minha existência. Sinto sua presença como um vento suave que acaricia as paredes do meu lar, enchendo os espaços vazios com a plenitude da graça divina, transformando cada canto em um santuário de adoração, cada momento em uma oferta de louvor. Ele não é um visitante ocasional, mas o Senhor que estabeleceu morada permanente aqui, derramando sobre nós rios de paz que transcendem toda a compreensão, acendendo em nossos corações o fogo inextinguível da fé e nos lembrando, a cada instante, de que somos templos vivos do Deus Altíssimo. Nas paredes que testemunham nossas orações, nas portas que se abrem para acolher o necessitado, nas mesas onde partilhamos o pão e as bênçãos, reconheço a marca indelével do Espírito Consolador, que tece em nossa rotina um tapete sagrado de milagres silenciosos e promessas cumpridas. Hoje, no sábado de Aleluia, enquanto o mundo se prepara para celebrar a ressurreição gloriosa do Cordeiro de Deus, afirmo que o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos opera em minha vida, através do Espírito que clama em nós, Abba, Pai. Não há sombra de dúvida em meu coração, pois experimentei sua fidelidade nas madrugadas de luta, quando as lágrimas escorriam e as palavras faltavam, mas Ele, em sua misericórdia, intercedia por mim com gemidos inexprimíveis, alinhando minha vontade à do Pai, transformando desespero em esperança, fraqueza em fortaleza. Em cada desafio enfrentado, em cada vitória conquistada, vejo a mão do Espírito Santo como um arquiteto divino, esculpindo em minha história um testemunho de que Deus não apenas ouve, mas age, não apenas promete, mas cumpre. Minha casa não está protegida por amuletos ou sortilégios, mas pela unção que flui do trono celestial, pela autoridade do nome de Jesus, que declaramos sobre cada parede, cada relacionamento, cada sonho. Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, não se limita a manifestar-se em línguas de fogo ou ventos impetuosos, mas age na simplicidade do cotidiano, na paciência que encontro para ouvir um filho ansioso, na criatividade que surge ao resolver um problema aparentemente insolúvel, na compaixão que brota inesperadamente por um desconhecido. Ele é o sopro que dá vida aos ossos secos de nossas frustrações, o óleo que unge nossas feridas emocionais, a luz que revela caminhos onde antes só havia escuridão. Em minha família, sua presença se manifesta como um elo invisível, mas inquebrável, que nos mantém unidos, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos dispersar. Nas discussões que se transformam em diálogos de perdão, nos silêncios que se tornam orações coletivas, na risada que irrompe como um hino de gratidão, reconheço a ação delicada e poderosa do Paráclito, que nos ensina a amar como Cristo amou, sem medidas, sem condições, sem reservas. Neste dia de expectativa solene, enquanto aguardamos a alvorada da ressurreição, proclamo que o Espírito Santo não é uma força abstrata, mas uma pessoa divina que caminha conosco, que se comove com nossas dores, que celebra nossas alegrias. Ele está presente quando me ajoelho para orar ao amanhecer, envolvendo-me em uma paz que desafia o caos do mundo. Está presente quando abro a Bíblia, e as palavras saltam da página como mensagens vivas, endereçadas diretamente ao meu coração. Está presente até mesmo nos momentos em que a fé parece um fio tênue, sussurrando verdades eternas que restauram minha confiança. Em minha casa não há espaço para o medo, pois o amor perfeito de Deus, derramado por seu Espírito, lança fora todo tormento. Não há lugar para a condenação, pois a mesma voz que declarou, está consumado, na cruz ecoa em nossos ouvidos, nos lembrando de que somos mais que vencedores. Não há morada para a solidão, pois o Consolador preenche cada vazio com a certeza de que somos amados, escolhidos e guardados pelo Pai.
afirmo, com a ousadia que só a fé genuína pode conceder, que o Espírito Santo está remodelando nossa história familiar, convertendo nossas fraquezas em palcos para sua glória, nossas limitações em oportunidades para seu poder. Ele nos ensina a orar sem cessar, a agradecer em todas as circunstâncias, a discernir sua voz acima do ruído do mundo. Em nossa vida financeira, Ele é o provedor que multiplica o pouco e santifica o muito. Em nossa saúde, é o médico divino que cura corpo, alma e espírito. Em nossos relacionamentos, é o restaurador que transforma conflitos em pontes de reconciliação. Não há área isenta de sua influência, pois Ele deseja ser Senhor de tudo. Do nosso passado, presente e futuro, das nossas decisões mais simples, às mais complexas. Neste sábado de Aleluia, enquanto a criação parece conter a respiração ante a vitória iminente de Cristo sobre a morte, sinto o Espírito Santo me convidando a crer no impossível, a esperar contra toda esperança, a confiar não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Ele me lembra de que a mesma unção que capacitou Jesus a pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos e curar os quebrantados está disponível para mim, aqui e agora, não por mérito próprio, mas pela graça que flui do Calvário. Em minha casa, ergo um altar invisível, onde o fogo do Espírito nunca se apaga, onde os sacrifícios de louvor sobem continuamente, onde a palavra é honrada como lâmpada para nossos pés. E mesmo quando a noite parece longa, como neste sábado, que antecede a ressurreição, mantenho os olhos fixos na promessa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifica também nossos corpos mortais, renova nossas forças e nos garante que a última palavra sempre será de vida, de restauração, de triunfo. O Espírito Santo está presente em minha casa. Eu declaro isso com toda a certeza do meu coração, com a fé que pulsa em meu peito neste sábado de Aleluia, em que a luz da ressurreição já anuncia sua chegada. Nada me fará duvidar dessa presença viva, sagrada e eterna. Sei que os ventos da tua graça sopram por entre as janelas do meu lar, tocando cada cômodo, cada parede, cada espaço, com a tua santidade. Eu afirmo, com convicção, que o Espírito de Deus habita aqui, e sua presença dissipa as trevas, cala o mal e transforma esta casa em solo santo, em terreno consagrado ao amor, à paz e à proteção divina. Não estou só, jamais estive. Mesmo quando o silêncio se fazia fundo e as noites pareciam mais longas, mesmo quando as lágrimas escorriam sem consolo e as dores insistiam em visitar meu coração, ali o Espírito Santo já se encontrava, como um sopro manso e persistente, como um consolo que ninguém via, mas que eu sentia profundamente. O Espírito do Senhor me sustentou quando tudo parecia desmoronar. E é por isso que hoje, no dia em que o mundo se prepara para anunciar, Ele ressuscitou, eu declaro com toda a força que tenho: o Espírito Santo está presente em minha vida, e é por Ele que eu me levanto todos os dias. A minha casa não é apenas um lugar físico, ela é um templo onde Deus habita. É aqui que eu oro, que eu clamo, que eu agradeço. É aqui que as lágrimas se transformam em sementes de fé. Cada parede está ungida com as minhas preces. Cada chão já foi molhado pelas minhas súplicas. E sei que o Espírito Santo passeia por entre esses espaços com amor, como quem visita um amigo íntimo, como quem habita o coração daqueles que o recebem de braços abertos. Ele está em minha família, nos meus gestos, nas palavras que trocamos, nos abraços que damos e até nos silêncios que partilhamos. O Espírito de Deus vive aqui, e por isso esta casa é protegida, é fortalecida, é uma morada de bênçãos. Eu sinto o Espírito Santo em mim. Eu o reconheço nas pequenas e grandes coisas. Quando uma porta se abre que eu jamais imaginei abrir, quando um problema se resolve de forma inesperada, quando uma força me ergue em meio ao cansaço, eu sei. É Ele. É o Espírito Santo de Deus me conduzindo, me sustentando, me amando. E se hoje eu declaro com toda a verdade da minha alma que Ele está presente em minha vida, é porque vivi experiências que só podem ser explicadas pelo toque dele. O Espírito Santo é meu companheiro, meu conselheiro, meu guia e meu protetor. Neste sábado de Aleluia, em que aguardo com o coração pulsando a glória da ressurreição, eu reafirmo: minha vida é morada do Espírito Santo. Jesus Cristo me deu essa promessa, e eu a tomo como verdade viva. Ele disse que o Consolador viria,
E ele veio. Ele está comigo, mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo, mesmo quando me sinto frágil ou em dúvida. O Espírito Santo me envolve com sua paz. Ele sopra sobre as minhas incertezas e me dá clareza. Ele toca minha mente e ordena meus pensamentos. Ele ilumina minhas decisões. Ele enche de luz os caminhos sombrios. E mesmo quando as dores do mundo tentam gritar, eu escuto a voz mansa dele me dizendo: não temas, eu estou aqui. Na minha vida, há marcas de milagres. Marcas que só a ação do Espírito Santo pode deixar. Quando todos disseram não, ele trouxe um sim. Quando a vida parecia ter acabado, ele soprou novo fôlego. Quando o desespero queria tomar conta do meu ser, ele trouxe esperança. Quando a doença tentou vencer, ele trouxe cura. Quando a tristeza parecia querer me afogar, ele me segurou. E é por isso que eu declaro, com voz firme e fé inabalável: o Espírito Santo vive em mim, e nada poderá me separar desse amor. Em minha casa não há lugar para o mal. O Espírito Santo é o escudo que protege meus dias e minhas noites. Ele vigia meu sono, acalma meu espírito e guarda a entrada e a saída do meu lar. Tudo o que acontece sob este teto é observado por ele. E mesmo quando os ventos contrários sopram lá fora, aqui dentro reina a paz. Porque o Espírito Santo está aqui. E onde ele está, a liberdade, a cura, a restauração, a vida em abundância. Essa não é uma suposição, é uma certeza. É uma verdade que eu carrego no peito e proclamo com autoridade. Senhor, Jesus, hoje, diante da tua cruz que ontem choramos e da tua vitória que amanhã celebraremos, eu declaro que minha vida pertence ao Espírito que o Senhor enviou. A tua promessa foi cumprida, e hoje eu vivo cada dia sob o sopro do teu Espírito. Eu não ando sozinho, eu não caminho sem direção. Meu coração tem uma bússola celestial, e ela é o Espírito Santo, que me guia pela palavra, pela oração, pelo discernimento que só pode vir do alto. A cada novo dia, eu acordo com essa certeza. O Espírito Santo está em mim. Ele me capacita a ser melhor, me inspira a perdoar, me dá forças para seguir, me lembra das promessas do céu. Quando penso em desistir, ele me recorda do sacrifício de Jesus. Quando me sinto fraco, ele me fortalece. Quando me sinto sem palavras, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é meu intercessor, meu amigo, meu abrigo em dias de tempestade e meu sol nos dias nublados. Hoje eu declaro que meus passos são firmes porque são conduzidos por ele. Meu lar é protegido porque é morada dele. Minha mente é renovada porque ele fala comigo. Meu coração é aceso porque ele me aquece com a chama do amor divino. Eu não me iludo com as ilusões do mundo, porque tenho em mim a presença daquele que é eterno, que é santo, que é Deus. E se o Espírito Santo está em mim, nenhuma força contrária poderá prevalecer. Nenhuma seta maligna poderá me atingir. Nenhuma palavra negativa terá poder sobre mim. Porque o Espírito que habita em mim é maior do que tudo que possa me ameaçar. Eu bendigo este sábado de aleluia, porque ele me lembra que a vitória está chegando. A cruz não foi o fim. A pedra do sepulcro não permaneceu. E assim como Jesus venceu a morte, eu também vencerei tudo aquilo que tenta me impedir de viver a plenitude da presença do Espírito Santo. Eu sou templo vivo, eu sou morada sagrada, eu sou escolhido. E essa verdade me sustenta e me move. Que todos os que passarem por minha vida sintam essa presença. Que todos os que entrarem na minha casa sintam essa paz. Que todos que me ouvirem possam dizer: nele habita algo maior. Em cada batida do meu coração, reconheço o ritmo sagrado do Espírito Santo, que sincroniza meus passos aos propósitos eternos do Pai, transformando até mesmo as horas mais comuns em momentos de encontro divino. Ele não apenas habita em minha casa, mas a governa com uma soberania que desfaz toda a ansiedade. Pois seu olhar penetra as paredes, alcança os cantos mais secretos da alma e sussurra: não temas, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Neste sábado de aleluia, enquanto a escuridão parece ainda pairar sobre o sepulcro fechado, minha fé se ergue como uma tocha acesa pelo fogo do Espírito, iluminando as promessas que não falham, as alianças que não se quebram, os juramentos divinos que ecoam desde a eternidade. Sinto-o agir em minha família como um oleiro paciente, moldando-nos em vasos de honra, mesmo quando nossa argila parece ressecada pelas provações.
Ele não desiste de nos lapidar, pois vê além das nossas quedas, além das nossas imperfeições, e persiste em nos transformar à imagem do Filho amado, Jesus Cristo, cujo sangue nos redimiu e cujo nome é nossa fortaleza inexpugnável. Hoje, afirmo que o Espírito Santo não é um espectador distante, mas o protagonista de nossa história. Ele está na raiz de cada ato de bondade que floresce em nosso lar, na coragem que surge quando o desânimo bate à porta, na sabedoria que nos faz discernir entre a voz do engano e a voz da verdade. Quando a dúvida tenta minar nossa paz, Ele nos conduz às Escrituras, onde cada versículo se torna uma espada afiada, cortando as amarras da mentira e nos libertando para vivermos na plenitude da graça. Em nossa casa, não há espaço para a derrota, pois o mesmo Espírito que capacitou Davi a enfrentar Golias, que fortaleceu Daniel na cova dos leões e que sustentou Estevão enquanto via os céus abertos, nos envolve em uma armadura invisível, feita de fé, justiça e certeza da salvação. Cada desafio é uma oportunidade para vermos sua glória se manifestar. Cada lágrima é recolhida em odres de esperança. Cada oração é um eco no trono da misericórdia. O Espírito Santo também se revela em nossa comunhão uns com os outros, tecendo relacionamentos que refletem a unidade da Trindade. Em nossas conversas à mesa, Ele nos lembra de que somos membros uns dos outros, chamados a carregar os fardos em amor. Nos momentos de silêncio, quando as palavras são insuficientes, Ele interliga nossos corações em uma sintonia sobrenatural, fazendo-nos sentir a profundidade do que significa ser família de Deus. Nas crises que surgem como ventos contrários, Ele nos ensina a navegar em unidade, mantendo os olhos fixos em Cristo, a âncora da alma. E quando o orgulho tenta erguer muros entre nós, o Consolador nos humilha com sua doce repreensão, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza está em servir, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos. Em cada gesto de perdão, em cada abraço reconciliador, em cada palavra de ânimo, vejo o Espírito Santo escrevendo sua lei de amor em nossas mentes e corações, tornando-nos testemunhas vivas de que o reino de Deus não é teoria, mas realidade transformadora. Neste dia de vigília sagrada, enquanto a criação aguarda com expectativa o romper da manhã da ressurreição, o Espírito Santo me convida a olhar para além do visível, a enxergar com os olhos da fé os milagres que já estão em gestação. Ele me faz lembrar de que, assim como Maria Madalena foi ao túmulo antes do amanhecer e encontrou a pedra removida, nós também, em nossa busca persistente, encontraremos os sinais da vitória de Cristo sobre toda morte, toda enfermidade, todo mal. Em minha casa, declaramos que as cadeias se quebram, as maldições se desfazem e as portas fechadas se abrem, pois o mesmo Jesus que ressuscitou pelo poder do Espírito está aqui, entre nós, cumprindo sua promessa. Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Não caminhamos sozinhos. Somos guiados pela nuvem da Shequina, a glória manifesta que enche este lugar com uma atmosfera de adoração e tremor santo. O Espírito Santo também está ensinando-nos a cultuar em espírito e em verdade, transcendendo os rituais vazios para mergulharmos em uma intimidade que não depende de palavras ou melodias, mas da rendição incondicional de nossos corações. Ele transforma nosso lar em um lugar de encontro, onde anjos se inclinam para ouvir nossas orações, onde os enfermos são curados pela fé, onde os perdidos encontram o caminho de volta ao Pai. Em nossos cultos domésticos, nas leituras compartilhadas, nas lágrimas derramadas diante do Altíssimo, há uma unção que santifica o ordinário, fazendo de cada ação um ato de adoração. Até mesmo as tarefas mais simples, cozinhar, limpar, trabalhar, tornam-se gestos sagrados quando realizados com a consciência de que servimos ao Senhor e não aos homens. O Espírito nos ensina que a santidade não é fuga do mundo, mas presença transformadora no mundo, sal que tempera, e luz que revela a esperança de Cristo em meio às trevas. E assim, neste sábado de Aleluia, enquanto o véu entre o temporal e o eterno parece mais fino, sinto o Espírito Santo me desafiando a crer além das minhas limitações, a sonhar com os sonhos de Deus, a esperar com paciência guerreira o cumprimento das promessas que ainda estão por se manifestar. Ele me lembra de que a esperança cristã não é passiva, mas uma expectativa cheia de fervor, como a da terra árida que anseia pela chuva. Em minha vida, vejo-o operar como um agricultor celestial, arando o solo do meu coração,
removendo as pedras da incredulidade, plantando sementes de milagres que germinarão no tempo certo. Não há pressa em seu processo, pois ele trabalha com a precisão de quem conhece o fim desde o princípio. E mesmo quando as estações parecem longas, ele me assegura: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E mesmo quando os olhos do mundo não enxergam o que eu vejo, mesmo quando me olham com dúvida ou incredulidade, eu permaneço firme na fé que carrego no peito, porque ela foi moldada pelo próprio Espírito Santo. Sei o que ele já fez por mim. Sei o que ele já restaurou em meu interior. Sei quantas vezes ele me ergueu das cinzas, quando até eu mesmo havia desistido de mim. Por isso, ninguém poderá me convencer do contrário. O Espírito Santo está comigo. Ele é real, é vivo, é presente, é tudo o que sustenta meu ser. E se hoje caminho com a cabeça erguida, é porque ele me ensinou que sou filho do Deus Altíssimo, amado, restaurado e destinado à vitória. Neste sábado de Aleluia, em que o céu se prepara para romper em glória com o anúncio da ressurreição, eu me uno ao céu com minha declaração de fé. Eu não apenas creio, eu afirmo. O Espírito Santo é a luz que brilha dentro de mim. É ele quem prepara o terreno para o milagre, quem abre os meus ouvidos para escutar a voz do Pai, quem molda meu coração para acolher o que vem de Deus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando sou provado, mesmo quando as circunstâncias tentam gritar mais alto que minha fé, eu escolho escutar a voz do Espírito. Ele fala na brisa suave, mas também no clamor forte que invade meu coração, nos momentos de oração. Neste sábado de Aleluia, enquanto a humanidade recorda o silêncio do túmulo, minha alma se agita com a verdade de que o Espírito Santo é a voz que ecoa até nas profundezas do silêncio, declarando que a morte não tem a última palavra. Em minha vida, ele é o intérprete das minhas fraquezas, traduzindo meus gemidos em orações perfeitas diante do trono da graça. Quando me sinto pequeno diante das montanhas de desafios, ele me ergue aos ombros da fé e me faz enxergar além dos obstáculos, revelando planícies de vitória que só os olhos espirituais podem contemplar. Em minha família, ele é o restaurador de histórias quebradas, o reconciliador de corações divididos, o artista que pinta novas narrativas com as cores do perdão e da redenção. Cada conflito resolvido, cada ferida curada, é um testemunho de que o Espírito Santo não apenas conserta, mas recria, fazendo novas todas as coisas em Cristo Jesus. O Espírito Santo também se manifesta em nossa casa como o mestre da gratidão, ensinando-nos a ver bênçãos onde antes víamos escassez, a celebrar a provisão diária como maná celestial e a reconhecer, até nas provações, a mão pedagógica do Pai que nos molda para a sua glória. Ele transforma nossa rotina em adoração. O café da manhã torna-se uma ceia de gratidão. O trabalho se converte em um ministério de excelência. E o descanso é uma oferta de confiança no Deus que nunca dorme. Em nossas finanças, ele nos desafia a semear com ousadia, lembrando-nos de que o mesmo Deus que alimentou os 5.000 com 5 pães e 2 peixes ainda multiplica o que é entregue em fé. Em nossa saúde, ele é o sopro que revigora células, restaura tecidos e renova a mente, confirmando que o corpo é templo seu e, portanto, digno de cuidado e honra. Enquanto a noite deste sábado santo se aprofunda, o Espírito Santo me convida a contemplar o paradoxo da esperança cristã. A certeza de que, mesmo quando tudo parece imóvel, como o corpo de Jesus no sepulcro, há um movimento invisível e poderoso operando nos bastidores da eternidade. Ele me sussurra que as sementes de promessas enterradas em lágrimas um dia brotarão em triunfo, assim como a ressurreição rompeu a escuridão do túmulo. Em minha casa, declaro que os sonhos adormecidos serão despertos, os propósitos adiados serão acelerados e as orações não respondidas se tornarão cânticos de vitória. O Espírito Santo não trabalha sob pressão humana, mas no tempo perfeito de Deus, e sua demora nunca é negação, mas preparação para uma glória maior. Neste clima de expectativa, ele também nos une como família em um propósito sagrado: sermos embaixadores do reino em um mundo fragmentado. O Espírito Santo nos chama a amar os rejeitados, a abraçar os solitários, a defender os injustiçados, não com nossa própria força, mas com o amor sobrenatural que flui de seu coração para o nosso. Em nossa casa, as conversas não se limitam a trivialidades, mas mergulham nas profundezas da fé.
Nossas portas não estão fechadas ao estrangeiro, pois sabemos que, ao hospedar o próximo, hospedamos o próprio Cristo. E mesmo quando o cansaço tenta nos reduzir ao silêncio, o Espírito nos inspira a proclamar, como crianças cheias de ardor: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Por fim, neste sábado de Aleluia, enquanto a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, firmo minha vida e meu lar sobre a rocha inabalável da palavra, sabendo que o Espírito Santo é o fiador das promessas divinas. Ele não permitirá que nossa fé falhe, pois intercede por nós com perfeição, alinhando nossos desejos aos do Pai. E quando a manhã gloriosa da ressurreição raiar, não seremos pegos de surpresa, pois o Espírito já nos ensinou a viver na realidade do já, mas ainda não. Já somos mais que vencedores em Cristo, mas aguardamos a consumação final, quando a morte será tragada pela vida e toda lágrima será enxugada. Portanto, até que a trombeta soe e o Senhor volte em glória, seguiremos, declarando com paixão incansável e fé inabalável, que o Espírito Santo não apenas está presente em nossa casa e em nossa vida. Ele é o sopro que nos mantém de pé, a chama que nunca se apaga, a certeza de que, em Cristo, o Aleluia não é apenas uma palavra, mas uma eternidade de triunfo. Que cada respiro, cada passo, cada decisão, seja um eco deste credo imortal. Ele vive, ele reina, ele voltará, e até lá, somos sua voz, suas mãos, seu refúgio neste deserto. Aleluia. Amém. Eu afirmo sem hesitar: o Espírito Santo está presente em minha casa e em minha vida. Ele é a chama que nunca se apaga. Ele é a promessa cumprida. Ele é Deus, em mim, e é com Ele que eu seguirei até o fim. Por fim, declaro que o Espírito Santo não apenas está presente, mas está ativo, poderoso e intencional em cada detalhe da minha vida e do meu lar. Ele é o autor da alegria que transborda em nossas festas, o consolo que seca nossas lágrimas nas perdas, a força que nos faz levantar após cada queda. Em sua presença, encontramos refúgio quando o mundo desmorona, sabedoria quando as escolhas são complexas, e paz quando o caos ameaça invadir. Ele nos unge para sermos embaixadores do reino, portadores de boas novas, instrumentos de cura em um mundo ferido. E enquanto aguardamos, com corações palpitantes, a celebração da ressurreição que virá ao romper do dia, afirmamos, com toda a convicção: o Espírito Santo não apenas habita aqui, ele reina aqui. Sua glória enche este lugar. Sua voz dirige nossos passos. Seu amor nos constrange a amar como jamais imaginamos ser possível. E assim, rendidos ao seu senhorio, seguimos em frente, não por nossa própria força, mas pelo seu poder que em nós opera infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aleluia. Amém. Eu afirmo, eu proclamo, eu creio. O Espírito Santo está presente em minha casa e em minha vida, e jamais sairá. E assim será. Portanto, hoje e sempre, declaro que o Espírito Santo não é um conceito teológico, mas uma realidade tangível em minha vida. Ele é o ar que respiro, a luz que me guia, a força que me sustenta. Em minha casa, sua presença é o maior tesouro. Sua voz é a mais doce melodia. Seu fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é a evidência de que Deus está conosco. E assim, no auge desta celebração pascal, entrego-me novamente ao seu governo, sabendo que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, a vida, a aleluia eterno. Amém. Que a paz de Deus permaneça em seu coração, e que cada oração aqui tocada continue ecoando em sua alma. Obrigado por orar conosco. Volte sempre ao canal A Voz que Ora, onde a fé se faz presença e o amor de Deus é constante.